passar pelos processos ou pelos momentos de preparo para conseguir alcançar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você imagina ser possível, necessário e até mesmo digno. Não é fácil. Processos são aqueles períodos em que você precisa passar para ser preparado para o que você quer receber. Quantas vezes eu e você começamos a planejar, a sonhar, a preparar, a projetar algo diante de Deus, diante das pessoas que convivem conosco e até mesmo diante de nossos sócios, diante de funcionários, diante de uma equipe que você tem para trabalhar contigo, para alcançar esse projeto, para alcançar o desenvolvimento desse propósito. Agora, muitos passos serão necessários para isso. Você começar a entender quem você tem, o que você tem nas mãos, aonde você está, em que momento da sua vida você está, qual tipo de motivação que hoje toma conta do seu coração, por que você quer alcançar isso, com quem você espera alcançar isso. Tá bom, vamos lá. Será que você consegue se ver com essas mesmas pessoas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? Será que essas pessoas que você tem hoje, você consegue se ver exatamente com elas daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3? Se muitas vezes eu e você planejarmos uma série de coisas, uma série de situações, aonde nós não nos enxergamos com as pessoas que vivemos hoje, aonde nós não nos enxergamos no ambiente que nós vivemos hoje, nós precisamos ter a consciência de uma das coisas irá acontecer. Ou eu não vou alcançar o que eu quero porque não tem como com essas pessoas, ou eu permanecerei com essas pessoas, mas não vou alcançar o que eu quero. Alcançar tudo aquilo que nós acreditamos que seja do Senhor para a nossa parte, a tudo aquilo que nós acreditamos que já é o momento, a tudo aquilo que nós batalhamos tanto durante meses, anos, talvez décadas. Não é uma coisa simples. Mas não é uma coisa simples porque é algo inatingível, impossível. Não é algo simples porque muitas vezes nós temos que lidar com o nosso próprio ego, com as nossas próprias vontades que vão sendo alteradas ao longo de todo o processo. Quantas vezes eu e você começamos a projetar algo, começamos a sonhar com algo, e de repente, depois de 3, 6 meses que nós colocamos a mão na massa, começam a aparecer uma série de outras ideias, outras sugestões, que na maioria das vezes não se encaixam diretamente nesse projeto. Mas por algum motivo, por parecer ser algo muito bacana, muito bom, bênção de cima para nós, o que nós fazemos? Nós alteramos tudo aquilo que nós já sabemos que devemos fazer, tudo aquilo que nós já sabemos que devemos enfrentar, porque a gente começa a achar que agora estamos recebendo atalhos. Ou até mesmo que agora estamos recebendo uma série de novas instruções, porque é um novo tempo. Entenda uma coisa. Apesar de novas instruções, de novo jeito de caminhar, virem em novos tempos, tudo isso vai se encaixar perfeitamente dentro daquilo que você colocou diante de Deus ou que Deus colocou no meu e no seu coração. Se em qualquer um desses momentos, tudo que vem para agregar, para somar, né? Ou até mesmo para fazer com que você retroceda, quando você para e observa que todas essas situações que eu estou te falando, que estão surgindo no pós-planejamento e que não tem nada a ver com o fim disso tudo, não tem nada a ver com trazer paz para que nós tenhamos a certeza de que nós vamos alcançar isso através desses novos planejamentos, isso pode ser totalmente distração. Perceba uma coisa. Quando você quer muito uma coisa, quando você coloca isso diante do Senhor, ou quando Deus coloca isso dentro do seu coração, que pode até parecer que no começo é algo totalmente muito difícil e muito diferente de quem você é, na verdade, com o passar do tempo, se eu e você permitirmos que pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos confrontar, nos tratar, nos limpar, a gente vai perceber com o passar do tempo que tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração lá atrás, há 3 anos, há 6, há 7, há 10, há 20, na verdade, faz muito sentido depois desse processo de limpeza. O fato é que por um ou outro motivo nós não conseguimos acessar isso. Porque muitas vezes a gente dá uma série de ouvidos para muitas outras vozes, né? Vozes dos amigos, vozes aí de fora, vozes de familiares, vozes até de pessoas que querem muito o nosso bem. Mas veja bem, elas não estão vivendo o processo. Elas não estão vivendo essa história, porque isso faz parte de você e não delas. Embora elas possam fazer parte desse processo de desenvolvimento que vai te auxiliar de alguma forma, e muitas vezes não é de uma forma agradável, às vezes uma pessoa pode não te ensinar como ser, mas às vezes ela vai te ensinar como não ser. Às vezes, alguns acontecimentos, escolhas, ambientes e grupos sociais vão te mostrar que isso só vai te levar para o buraco. Mas muitas vezes eu e você, por estarmos carentes, por estarmos totalmente tristes, por estarmos vulneráveis por causa de acontecimentos que nós vivemos, a gente começa a aceitar. E é nessa hora em que eu e você começamos a aceitar distrações e um monte de outras situações que não tem nada a ver com o que Deus tem para a nossa vida,
é que a gente começa a se conectar com pessoas, realidades, projetos e planejamentos que, embora possam até ser muito bons, e sim, alguns até realmente são, está totalmente longe e diferente do plano original que Deus colocou no nosso coração lá atrás. Marcos, mas não é bom? Não é que não é bom, pode até ser bom, mas a questão é, Deus tem mais. Às vezes eu e você nos contentamos com pouco. Às vezes eu e você nos contentamos com algo tão pequeno. Tudo bem, e tudo bem, se nós precisamos daquilo naquele momento. Mas é naquele momento. Será que a gente não está transformando aquele momento em mais do que deveria ser? Será que eu e você não estamos transformando aquele pequeno momento que poderia e deveria durar um dia, 2, 3, talvez uma semana, em meses? Talvez que aquele encontro que eu e você temos no dia, a gente acaba fazendo ele se transformar em semanas, semestres, meses, anos. Será que esse encontro não está atrasando o que Deus tem para a nossa vida? Será que esse encontro não nos levou para lugar, para ambientes, para empresas, negócios, fechamentos, comunicação totalmente errada do que eu e você queremos alcançar, atingir? E quando a gente para olhar, já se passaram 2, 3, 4, 5, 10 anos e está totalmente diferente do que você sabe que você poderia ter acessado? E eu falo isso não com julgamento, eu falo isso não com pesar, com uma certa dor, mas entendendo, né, que tudo é permissividade, tudo é o que eu e você permitimos. Quando eu olho para trás e eu penso em tudo que minha mãe, meu pai e algumas pessoas muito importantes na construção de quem eu seria, queriam para mim, sonharam para mim, sabe o que eu percebo? Que muitas vezes tudo aquilo que eles sonharam para mim era realmente o que eu sonharia para mim lá na frente quando eu amadurecesse, quando eu crescesse, quando eu evoluísse. Sabe aquela frase, você pensa isso porque agora você não é pai. Você pensa isso, por isso, por isso, por isso. Lá na frente você vai pensar diferente. Pois é, aos 50 anos de idade eu acho que eu entendi esse lá na frente. Porque hoje eu percebo que tem muitos dos sonhos que eu tenho, tem muito da vontade que eu tenho hoje e vai diretamente ao encontro do que os meus pais queriam para mim. Agora veja bem, eu devia ter 5, 6, 7 anos quando eles manifestaram essas vontades. Hoje eu tenho 50. E eu saí totalmente desse plano exatamente ali, na minha adolescência, aos 16, 18 anos. Eu saí totalmente desse plano. Talvez porque lá atrás eles não souberam como comunicar, não souberam como me abraçar, não souberam como conversar. Ok, mas as pessoas só dão o que elas têm. Quando o tempo passa, eu descubro hoje que, na verdade, a minha mãe e o meu pai fez o melhor que eles podiam, porque eles também não tinham acesso à informação, não existia internet, celular, não existiam nenhuma das facilidades que existem hoje. Então eles foram vencedores, guerreiros. Eu não estou dizendo que eles acertaram, eles erraram. Mas eles queriam tanto ter acertado e eles fizeram o que eles acharam que era o melhor para mim. Será que hoje eu e você muitas vezes não fazemos o que nós achamos que é o melhor para aqueles que estão do nosso lado e a gente olha para eles e fala, você não está entendendo que eu estou fazendo isso porque é o melhor para você? Será que você não vê que você vai se arrebentar e eu estou fazendo isso para que te alcance e você acorde? Pois é a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes o que eu falo não é mais importante do que como eu falo. E quer saber? Às vezes o tempo passa e a gente percebe que a gente é quase, se não, exatamente uma reprodução dos nossos pais. O fato é que se a gente se julga melhor do que eles, porque somos de uma geração mais evoluída, na verdade nós somos uma geração que tem mais acesso à informação. E uma geração que tem mais acesso à informação, ela não é melhor nem pior. Uma geração que tem mais acesso à informação, ela é mais responsabilizada pelas ações. Porque quem aumenta a ciência, aumenta enfado. Isso é bíblico, está lá em Eclesiastes. É simples assim. Quanto mais eu aprendo, mais vai ser cobrado de mim. Não é? Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Ou é Homem de Ferro? Eu não sei exatamente. Mas, entende? Quando a gente muda de lugar, talvez a nossa ótica vai mudar. E às vezes, esse mudar de lugar vai vir com a idade. Não fique preso a essa dor, a esse sofrimento de você não ser o que você queria ser há tanto tempo. Mas entenda que se hoje você é totalmente diferente do que você queria ser lá atrás e isso te causa dor, pesar, não te traz paz, não te deixa feliz, há algo de errado nesse paraíso. Veja bem, tem muitas vezes que dentro da igreja ou dentro de escolhas que eu faço hoje, dói, pesa, é difícil, é cansativo, é exaustivo, mas eu continuo feliz. Sabe por quê? Porque embora não seja tudo da forma que eu queira, da forma que eu imaginei quando eu era adolescente ou quando passei pela juventude, eu tenho a consciência e a certeza que é o melhor para mim. Entende? Quando eu sei que é o melhor para mim, quando me traz
paz. E não é aquela paz que o mundo dá. É aquela paz que, embora eu esteja no meio de um monte de confusão, eu possa estar no meio de uma batalha, de uma guerra, até mesmo guerras interiores, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Senhor a quem eu sirvo do meu lado. É como se eu estivesse no meio de uma tempestade, no olho de um furacão, saindo de um vulcão, ou eu estivesse dentro de uma fornalha, mas eu sei que Ele vive e que Ele está comigo. E essa paz que transcende todo entendimento, Jeová Shalom, é impagável. Então hoje, que eu e você possamos monitorar não só todos os nossos sonhos, mas toda a execução, todo o planejamento e principalmente monitorar, tentar compreender. Mas se não compreender, vai sem compreender mesmo. Mas tentar aceitar que existem processos que precisam ser passados. Tem processos que vão trabalhar em mim e em você nosso caráter. Nosso caráter. Caráter é tudo aquilo que eu faço quando ninguém está olhando. E quando Deus olha para mim, Ele se agrada do mesmo jeito. Os processos tratam o nosso caráter, para que assim eu seja levado ao encontro de outra pessoa que também tem caráter e que juntos nós possamos ser conduzidos ao mesmo propósito, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E Deus não tem propósito só com uma pessoa independente, egoisticamente, individualmente para a vida dela. Mas todos os propósitos de Deus se interligam e Ele fala de um povo. Então todos os dons e talentos que Deus colocou dentro de mim e de você serão para abençoar e até para te dar provisão. Muitas vezes isso é para abençoar vidas. De graça recebeis, de graça dás. Mas alguns talentos virão para a sua provisão. E os processos vão te ensinar o que é dom, o que é talento, aonde sim, aonde nunca, aonde talvez. Então não fuja dos processos, porque se eu e você fugirmos dos processos, nós só estamos adiando e perdendo tempo. Que eu e você não percamos mais tempo, principalmente com quem tem muito tempo a perder.